Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quando estão prontos para um culto maravilhoso? Quando estão prontos para receber a palavra da fé? Quando estão prontos para se alegrar em Deus, receber de Deus? Sabe, irmão, a impressão que eu tenho, e isso é uma verdade do meu espírito, sabe, a tempestade passou. Pode colocar a cara para fora. Amém. Há um relatório de vitória no meu espírito. A boa mão do Senhor está sobre nós. Haverá tanta graça, haverá tanto favor. Nós vamos experimentar milagres tão extraordinários. Sabe, amado, a coroa é para aqueles que perseveram, é para aqueles que ficam firmes, aqueles que não abandonam a vossa confiança. E eu creio que hoje nós vamos ter um culto maravilhoso. Quantos creem assim? Amém? Glória a Deus. Então, eu vou pregar como se a igreja tivesse entupida aqui. Pode tomar o seu assento. Amém, irmãos? Obrigado, louvor. Então fica um pouquinho aí comigo. Amém? Esse louvor tá, meu amigo, bom, viu? Oh, aleluia. Que bênção, que tempo maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria saudar a amada igreja com a gloriosa paz de Jesus. Amém. Tem muita gente nos assistindo de toda parte aí, e tem alguns que a gente tem que falar a paz do Senhor, não é verdade? Alguns é a paz de Cristo. Amém. Alguns é Shalom. Amém, irmãos? Não importa. Eu quero que você seja alcançado por Deus, que você seja mexido pela palavra de Deus. Sabe, amado, nós viemos de uma série de ministrações, onde Deus tem nos sacudido, mexido com cada um de nós, e eu digo principalmente comigo. E sabe, hoje de manhã eu saí daqui da igreja, sabe, com espírito, alma e corpo lavado. O diabo foi envergonhado, e eu estou com uma nota no meu espírito de alegria. Eu estou animado, amado, eu estou empolgado com o que Deus está se movendo no nosso meio. Eu não sei contar você, mas se eu fosse você que está em casa, levantava, dava uma rajada de língua estranha, falasse aí que Deus é bom, que Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe, amado, então eu estou animado. Amém, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá no livro de Filipenses, capítulo 3, oh, aleluia, Filipenses capítulo 3, eu quero falar um pouco hoje à noite com você, sobre perseverança, amém? Quantos amam esse assunto? Sabe, amado, você precisa entender bem esse assunto, e antes de entrar nesse assunto, eu quero falar para você o que eu penso de perseverança. Perseverança, amado, nunca é algo ruim, muito pelo contrário, você vai entender que perseverança só vai te fortalecer, só vai promover o teu crescimento, só vai te colocar em um lugar de glória maior. E perseverança sempre está ligado à alegria. Você nunca vai provar para Deus que está em perseverança se você está triste ou se você está preocupado. Não, não, não. Perseverança está ligado a você andar em alegria, porque você sabe que no final, quem é o vencedor? Qual é aquele que já venceu? Qual é aquilo que já foi declarado a meu respeito e ao seu respeito? Amém? Então eu quero que você abra a palavra comigo lá em Filipenses capítulo 3 e no verso 12, olha o que diz. Aleluia. Filipenses capítulo 3 e verso 12. Olha só o que diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Isso é o apóstolo Paulo falando. Mas, presta atenção, prossigo, o que ele está dizendo? Não paro. Para o quê? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13, ele diz: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ele diz, prossigo para o alvo. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje, quando eu terminei o culto pela manhã, eu recebi um alívio, sabe, um favor de Deus sobre a minha vida, e uma palavra brotou no meu coração, no meu espírito, e foi exatamente essa: esquecendo-me das coisas para trás fica. Sabe, amado, até hoje de manhã era uma coisa, mas Deus falou assim: filho, sacode a poeira, amém, vamos lá filho, esquecendo-me das coisas que para trás fica, ele diz, avança para o que eu tenho para você, para o que foi conquistado para você, e ele diz, é um prêmio da soberana o que? Vocação, que eu e você fomos conquistados por meio de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus nos dá uma forte advertência para nunca desistir. E sabe, amado, está alguém diante de você que não vai desistir, que tem aprendido ao longo dos anos, ao longo da vida, não só na vida ministerial, mas na vida natural, na vida familiar, na vida profissional, que desistir não é uma opção para mim. Eu não vou parar quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, porque no final já está dito, já está decretado que nós somos mais do que vencedores, e que tem um prêmio para aqueles que perseveram. Então essa é a palavra que eu tenho para você e para mim hoje, amém? Eu quero que você abra comigo lá no livro de Hebreus, abra lá comigo por favor, Hebreus, aleluia, Hebreus capítulo 10, oh aleluia. Sabe, amado, eu fui tão abençoado de manhã, que hoje nós só vamos tomar um suco gelado para dar uma refrescada, porque nós viemos apanhando aí já faz uns dias, mas vamos tomar um suco, amém? Hoje não vai nem ser um chá, né? Aleluia. Livro de Hebreus nos dá uma forte advertência, né, para nunca desistir. E no capítulo 10, no verso, deixa eu achar aqui, 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. 33, ora exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo, presta atenção agora, patrimônio superior e durável. E aí ele diz no 35, e eu quero que você pegue isso: não abandoneis, portanto, o que? A vossa confiança. E ele diz, ela tem grande galardão, e com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia meu justo viverá pela fé. Todavia meu justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aí? A Bíblia diz, todavia, independente de qualquer circunstância que tenha se levantado, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Fé no que? Na palavra de Deus. Fé no que Deus diz. Fé no que Deus já falou. Fé no que Jesus conquistou.
Esse é o segredo. Ele diz: portanto, não abandone a vossa confiança. Abandonar o quê? Aquilo que você crê, aquilo que está escrito. Ele diz: ele não vai tardar, ele está se movimentando, ele está se manifestando. E essa é uma palavra para mim e para você hoje. Aquele que vem, virá ou se manifestará. Eu digo, está se manifestando de forma poderosa e gloriosa. Por isso ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu quero falar com você um pouco sobre perseverança. Então, obrigado, querido. Daqui a pouco você vem. Aleluia, porque nós vamos dar uns glória aqui. Oh, aleluia. Nós já choramos demais, amém, irmão? Agora eu quero que você ande em alegria, sabe? E o choro que produz arrependimento é genuíno, é bom, irmãos. Sabe, eu tenho passado por esses dias, mas tenho pegado a palavra. Coisa boa, amado, é você saber. A Bíblia diz que o homem, ele pode até tropeçar ou cair, mas a Bíblia diz que o homem de Deus, ele não vai ficar prostrado. Você vai ter a mão estendida de Deus te levantando. Então eu quero falar para você que está me ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo, e pode ser que você esteja na sua casa aí agora com sentimentos horríveis, sabe, porque eu sei que isso bate na porta de todo mundo, sabe, sentimento de depressão, sentimento de estar para baixo, de achar que está abandonado, de que Deus está alheio. Eu vou te dizer, não, não e não. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se você está conectado com esse culto, antes que esse culto termine, você vai desfrutar de paz, você vai desfrutar de alegria, você vai desfrutar de segurança, de provisão e do favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Crê no que eu estou te falando, amém? Então esse texto, ele deixa algumas coisas bem claras para nós, que eu gosto demais de lembrar, principalmente o verso 35, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Sabe, amado, eu vou te dizer, eu sei que você crê na palavra de Deus, eu sei que você tem sonhos e desejos no seu coração, mas qual é a orientação aqui, qual é a forte orientação desse livro de Hebreus? Não abandonar, está no imperativo, não abandoneis, não desista do que Deus falou, daquilo que é uma forte convicção dentro de você, porque Deus, ele está se movendo, sabe, irmão, no final, você vai ver dessa situação, o tanto de favor e de graça de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família, o quanto Deus trabalhou e você não estava nem percebendo. Você vai ver que todas as coisas acabaram contribuindo para você que é justo, para você que ficou firme, para você que perseverou em ouvir o Senhor, em praticar a palavra, em não desistir. E eu sei que muitas vezes, amado, sabe, vem aquelas situações e aquelas pressões que você fala: rapaz, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que tudo está bem mesmo? Eu sei, amado, Pedro passou por isso. Você vai ver nas escrituras situações bem parecidas, mas você vai ver uma forte convicção nas escrituras, dizendo para você não abandonar, sabe, a tua confiança, a tua fé. E depois diz assim: tendes necessidade de perseverança. Sabe, amado, vai ter essa necessidade. Você vai precisar colocar força, você vai ter que se levantar por dentro, sabe, mesmo quando tudo parece estar trabalhando contra, quando parece que as coisas não estão acontecendo, você precisa lembrar do que a Bíblia diz, lá no livro de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, sabe, amado, a Bíblia diz assim: todavia, independente, você vai ver que Deus está trabalhando em meu favor e em teu favor. Já está escrito, já foi declarado, que você não precisa sentir, você não precisa ver, o que você precisa é crer no que está escrito. Então, amado, está escrito que Deus tem cuidado de nós, está escrito que Deus não nos abandona, está escrito que nós já vencemos, está escrito que Deus nos livrou de todas as tribulações, está escrito que Deus cuida de mim e de você, está escrito, amado, que Deus está se movendo, está escrito que Deus trabalha para os que nele esperam. Então tua fé,
tua convicção, tua perseverança tem que estar no que Deus diz. Não é para você ficar perseverando no problema, na situação, é para você perseverar em crer no que está escrito. Essa é a sua perseverança, de crer na palavra. Perseverar em Deus é isso. Está escrito, eu não estou sentindo, parece que não está acontecendo nada, mas eu creio no que Deus diz, e a palavra diz que Ele cuida de mim, a palavra diz que eu tenho que perseverar, então eu vou abrir a minha boca, eu vou declarar o que eu creio, meu Pai cuida de mim, não vai faltar, portas vão se abrir, milagres vão acontecer, e eu vou viver os melhores dias da minha vida. 2020 começa de um jeito, mas não vai terminar do mesmo jeito, porque a mão do Senhor está sobre aqueles que creem. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando, olhando para quem? Para aqueles que perseveram, para aqueles que estão firmes, mesmo em face da morte, mesmo em face de relatórios negativos. Você decide olhar para a palavra, você decide falar o que crê, não importa o que aconteça. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmãos? Creia no que Deus diz, creia, amado. Sabe, eu posso te dizer, a nuvem está passando. Sabe, amado, eu gosto de uma passagem, e eu gosto de uma imagem que sempre me vem para mim. Sabe, eu sempre gosto de lembrar de algo que eu ouvi há anos atrás, que me fez entender a minha posição e o que eu tenho que fazer. Eu me lembro que muitos anos atrás, vivendo um tempo difícil, eu ouvi um homem de Deus ensinando sobre perseverança, sobre autoridade também. E quando ele começou a ensinar sobre autoridade, ele citou o exemplo da águia, ele citou o exemplo do galo. E ele falou que em tempos de perseverança, em tempos de aflições, em tempos de pressões, nós vamos nos encontrar, se nós somos o crente galo ou se somos o crente águia. O crente galo em tempo de pressões, ou a gente pode citar aqui os pintacilgos, as andorinhas. Sabe, amado, quando está com cara de tempestade, as andorinhas, os pardais, os pintacilgos, eles começam a se esconder nas fendas das rochas. Mas a águia, quando ela sabe que está vindo tempestade, ou quando se estabeleceu uma tempestade, quando tudo ficou escuro, quando está dando trovoada, que muita gente está se assustando, a águia ela se posiciona, e ela sabe que ela tem que atravessar aquela tempestade, porque ela sabe que acima daquelas nuvens, daquela tempestade, o sol está brilhando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus está no seu trono de glória. Não importa essa nuvem que pairou nesses últimos dias, o que você precisa é romper o natural e ir para um lugar muito acima de toda e qualquer circunstância, em perseverar no que Deus diz. O crente galo é aquele crente que até está na igreja, até faz algumas coisas, deixa eu dar uma olhada aqui na garganta. Ele até faz algumas coisas, mas ele quando está com muita autoridade, você já viu o galo como é, né? Não preciso fazer não, né? Tem uns irmãos, não faz, eu já imagino. Sabe, amado, o galo quando ele está com muita autoridade, ele está andando, ciscando, olhando para baixo. Não é assim? Ele está olhando para baixo. Ah, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser amanhã? E essa pandemia? E isso e aquilo? Esse é o crente galo. Mas quando ele está com muita autoridade, ele vai lá no terreiro, no galinheiro dele, no máximo que ele sobe, o mais alto que ele sobe, é na cerca do galinheiro dele. E quando ele olha o galinheiro, está lá as galinhas, meu pai, dá dinheiro para esse marido para comprar comida, e amanhã a mistura, e amanhã a água, e amanhã a luz. Esse é o galo. Mas sabe, amado, o que você precisa entender, que o crente que tem, sabe, características muito parecidas com a da águia, não fica por baixo, sabe que está por cima. Agora a perseverança está exatamente nisso. Você pode estar aqui e está precisando de coisas, está pressionado por situações, mas quando você crê na palavra, quando você fica com a palavra, você vai para um lugar maior de glória, você não se conforma, como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12,
Não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema. Mas ele diz para a gente experimentar um lugar de maior glória, um lugar onde nós vamos renovar a nossa mente e ficar com a palavra. Então ele diz por quê? No verso 37 de Hebreus: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Mas aí ele diz no 38, todavia o meu justo, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E depois ele diz algo que eu acho muito sério, que não cabe para mim nem para você: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amado, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que qualquer pressãozinha nos para. Não, não, muito pelo contrário. Eu quero dar um testemunho aqui. Sabe, irmão, esses dias atrás, algumas coisas começaram a acontecer. Sabe, as coisas não davam certo para a filmagem, as coisas não davam certo no áudio, e aí queima a câmera, queima isso, queima aquilo. E Deus falou comigo: não é hora de parar não, é hora de avançar. E eu, sabe, amado, eu sei que o dom da fé opera sobre a minha vida, e eu falei pelo Espírito: irmãos, nós vamos precisar dar um passo de fé, nós vamos precisar arrumar nossa câmera, e talvez comprar uma outra câmera, nós vamos comprar uma placa para fazer um culto melhor. E sabe, irmão, eu fico feliz que tem uns cabra macho nessa visão, tem uns caras que pegam junto, fala assim: pastor, eu tenho dentro. Sabe, amado, nós compramos a placa, nós arrumamos a câmera, sabe, amado, e nós compramos outra câmera. Deixa eu te dizer, amado, praticamente tudo pago, para a glória de Deus. Em tempo de pressão não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Os da fé não retrocedem, porque quem retrocede diz: ah, então, não, gente, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cultinho mais ou menos aí. Não, aqui não, não, eu não sou desse. Ou eu vou crer para o que Deus fala, ou então vamos parar. Mas, amado, eu não sou desse que retrocede. E sabe, amado, isso não é irresponsabilidade. Quando Deus dá um comando, fica certo que Deus vai se mover, e foi exatamente o que aconteceu. E eu quero honrar homens e mulheres de Deus, que têm pegado junto com essa visão, têm pegado junto com essa liderança, e nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, para a glória de Deus. Deixa eu te explicar um pouquinho a respeito de perseverança. Eu quero ler um texto com você lá em Marcos 10, que você vai ver alguém perseverando, e quando quer receber, não importa o que pressão vem, ele falou assim: não, eu só saio daqui quando eu receber o que é meu. Marcos 10, 46, fala sobre o cego de Jericó. Quantos lembram? Marcos 10, 46, abra lá comigo, por favor. Oh, aleluia. Marcos 10, 46, olha só, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Presta atenção agora, 47, e ouvindo, meu pai, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, presta atenção, pôs-se a clamar, em outra tradução, a gritar, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, presta atenção, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aqui por enquanto, presta atenção, olha para essa situação. Uma multidão está ali, sabe, seguindo Jesus, e aquele cego está à beira do caminho, e eu quero que você entenda, à beira do caminho, e ele agora ouve que alguém está vindo. Eu imagino ele: ei, quem é que está vindo aí? Ei, cutucar alguém: ei, quem é que está aí? Rapaz, é Jesus que está chegando aí. É o que, homem? Quem está passando aí? Jesus? Irmão, eu fico imaginando ele, não sabia onde olhar, mas ele começou a gritar, e numerosa multidão. Ele: Jesus, filho de Davi, Jesus, onde você está? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos: cala a boca, rapaz, cala a boca. Ele: cala a boca nada. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Sabe, amado, quando você está em fé, vão querer te abafar, vão querer colocar você para baixo, mas é hora de erguer a voz, é hora de se levantar, porque é a hora de receber. Quando está próximo de receber o que é seu, você vai precisar levantar sua voz, mesmo que muitos queiram te parar. E a Bíblia diz que ele começou a gritar mais alto, mas olha o que diz, presta atenção aí. A Bíblia diz assim, no 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Jesus nem sabia onde ele estava, mas mandou chamar ele. Cadê ele? Venha, cadê aquele que está em fé? Cadê aquele que está falando o que crê? Cadê aquele que quer receber? Cadê aquele que está perseverando? Cadê aquele que não para desde quando eu cheguei? Sabe, amado, é essa as verdades que a palavra traz para mim e para você. E é esse comportamento que nós temos que ter. Não importa a pressão que está, não importa o que está acontecendo, a palavra tem que sair pela sua boca, perseverando e falando o que crendo. E a Bíblia diz, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, rapaz. Agora, né? Eu imagino esses caras, vem cá logo, rapaz. Vai, o Senhor está te chamando. Eu imagino ele, cadê? Imagina essa situação, irmão. Aqueles camaradas, uma multidão seguia Jesus querendo atenção, mas aquele camarada foi que recebeu a atenção do Senhor. E a Bíblia diz, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Ai, meu Pai, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas imagina nessa reunião hoje, é que você já esqueceu o que a Bíblia diz. Ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em todo o meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse culto, mas eu sei de uma coisa, se ele puder encontrar alguém em fé, ele vai te chamar para o centro hoje. Ele falou assim, eu estou te chamando, vem cá, hoje o meu negócio é com você. Amém, irmãos? Ele diz, presta atenção aí, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com, eu não sei contar você, mas se o Senhor falasse com você hoje, e se o que Ele está para fazer na tua vida é o que você está crendo, como é que você se comportaria? Ficaria sentado ainda? Ah, meu Deus do céu, eu quero que você pense sobre isso. Amado, ele não estava vendo Jesus, mas a Bíblia diz, ó, Ele te chama. A Bíblia diz que ele deu um pulo. Amado, quando você está em fé, você vai ter que fazer alguma coisa, porque fé tem um comportamento, fé tem uma voz, a voz estava em ação, mas agora faltava o que? O comportamento. Ele te chama, ele falou, eita glória, é comigo. Levantou na hora, é comigo, é comigo. Eu não sei se você está, sabe, pegando o negócio. Sabe, amado, você que está na sua casa, se eu tivesse aí no seu lugar sentado, se é milagre que você está crendo, deixa eu te dizer, se você está em fé, se você está dizendo, esse culto é para mim, se eu fosse você, eu dava um pulo do sofá, eu dava um pulo da cadeira, porque o mestre quer estar contigo hoje. Ele vai liberar algo sobre a sua vida, ele vai pegar você hoje, ele está te chamando para esse lugar, ele vai te honrar publicamente. Estavam zombando de você, estavam mandando você calar a boca, ele está dizendo, ei, deixa ele vir para o meio, sou eu que estou chamando ele, vem filho, vem. Sabe, amado, eu creio hoje à noite em milagres extraordinários, eu creio em manifestação da glória de Deus, aí onde você está, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, eu não sei aonde você está, mas o mestre te chama. Ele está dizendo, vem para o meio. A Bíblia diz que ele deu um pulo. Oh, glória a Deus. Me lembrou até um irmão aqui antigamente. Oh, aleluia. Eita, glória a Deus. Eu me lembro aqueles pulos. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, decanta la bachai, eu lembro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, amado,
O Senhor está te chamando para milagres. Você estava debaixo de pressão, sabe, estavam querendo sufocar você, estavam mandando você calar a boca, mas porque você ficou firme, você está dizendo, eu não vou perder, essa não é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou diante do Rei. E sabe aonde Jesus esteve, aonde Jesus passou, algo poderoso sempre aconteceu. Para todo mundo? Não, mas para aqueles que perseveram. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, foi isso que ele disse. Amém, irmãos? Vai precisar desse comportamento. Quando o Senhor falar, dá um pulo. Quando o Senhor falar, sabe, amado, eu não sei se você já acordou assim. Eu me lembro de acordar à noite e dar um pulo da cama. Eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Sabe, às vezes você dá um pulo no susto, mas que tal você dar um pulo para receber o que Deus tem para você? Sabe, às vezes pessoas te assustam e você dá um pulo, mas amado, você vai precisar entender que você, quando fé estiver em manifestação, vai exigir um comportamento. Você não vai dizer assim, o Senhor, rapaz, seja curado você. Aleluia, oh bendito Deus. Não, não é assim, irmão, não é assim. Não. Quando você está para receber aquilo que você está confessando, aquilo que você está segurando, sabe, segurando firme, sabe, é uma pressão, e o Senhor falou, ei, venha, chegou a tua vez. Meu Pai, eu vou te dizer, essa semana, o que vai acontecer de milagres, de manifestações, vai ser algo sobrenatural. Eu vou te dizer da minha vida, porque eu vou dar meu pulo aqui. Ai, meu Pai eterno. Ai. Eu vou receber o que é meu. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado. Oh. Eu estou imaginando o povo em casa. Deixa eu beber aqui um negócio aqui, irmão. Aleluia. Aleluia, está recebendo? Você acha que acabou? Já recebeu? Tem mais. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 verso 1, presta atenção, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, presta atenção, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes, e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos, no quê? Nas próprias tribulações, sabendo, quando vem tribulação, você precisa saber o que Deus tem para a sua vida, sabendo o quê? Que a tribulação vai produzir o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança, e o verso 5 diz, ora, a esperança não confunde, sabe por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que foi outorgado. Tiago capítulo 1 verso 12, bem-aventurado, feliz o homem ou a mulher, que suporta com perseverança o quê? A provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Então, perseverança, amado, é o que? Conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, ou ficar, manter-se, permanecer-se, conservar-se, conservar a força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Deus disse, está escrito, eu creio, eu falo, eu não mudo, eu seguro o que é meu, vai acontecer, Deus está se movendo. Isso é o que Deus tem para nós, irmão. Isso é perseverança. Amém? Oh, aleluia. Agora, quais são os benefícios? Tem benefício, amado, você perseverar, tem benefício passar pelas provações. Provação é coisa boa, para o mundo é ruim, mas para nós é bênção. Amém?
O ouro é purificado no fogo. Eu não sei se você sabe disso, mas quando vem essas coisas, amado, não é para te parar, não. A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, está falando com crente, está falando com pentecostal, amém? Oh, aleluia! Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes, não é o ficardes, o passardes por várias provações, sabendo de novo, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa. Por favor, preste atenção nisso. Perseverança tem que ter ação completa, tem que ter uma voz, tem que estar andando em alegria, não pode parar, não desiste, mantém-se firme. Essa é a ação completa. Para quê? Com o propósito de quê? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém, irmãos? Eu já estou terminando. Hoje o culto é rápido. Hoje a gente só vai receber, aleluia. O grupo de louvor pode vir para cá já. Abra comigo aí Romanos capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai recebendo, recebe aí. Recebe o que Deus tem para você. Começa a receber, começa a pegar. Fala assim, pai, eu pego, eu recebo. Dá na cara do Satanás, irmão. Enfia o dedo na cara do diabo miserável. Eu sou da fé, eu creio, eu não vou parar. É isso que você tem que pegar, amém, irmãos? Oh, aleluia. Romanos capítulo 4. Presta atenção. O que diz o verso 16, falando sobre o exemplo da fé e perseverança de Abraão. Amém, irmãos? Olha só que interessante. Romanos capítulo 4, o verso 16, a Bíblia diz: essa é a razão porque provém da fé. Presta atenção. Essa é a razão porque provém da fé. Para que, presta atenção, para que seja segundo o que? A graça. Repita assim comigo: capacitação divina. Você tem que pegar isso. Você tem que pegar isso. O seu trabalho é descansar, amado. Seu trabalho é só falar o que crê. Seu trabalho é dançar no meio do fogo. Teu trabalho é dançar na chuva. Teu trabalho é se divertir na pressão. Amém, irmãos? Aleluia. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também, presta atenção, ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai da fé de todos nós. Como está escrito, eu gosto disso, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu Abraão, né? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. 18, Abraão, e você tem que colocar o seu nome aí agora, porque está falando pai de todos nós. Agora coloca o seu nome aí. Abraão, esperando, aleluia, firme, perseverando. Abraão esperando contra a esperança, quando tudo parecia que não ia dar certo, quando tudo parecia uma loucura. Sabe, amado, Abraão tinha uma imagem. Deus deu uma imagem à noite para ele. Deus deu uma imagem durante o dia para ele. Ele está vendo a areia, meu filho? Fica certo de que vai ser assim que vai acontecer. Está vendo as estrelas? Vai ser assim. Mas sabe, amado, era uma loucura crer para um filho, porque o objetivo de Abraão era ser pai. Ele queria um e Deus falou assim: eu não tenho um. Sabe, amado, Deus não quer pagar uma conta. Deus não quer só curar você. Deus não quer só salvar você. Deus tem muito mais. Ele vai fazer além do que pedimos ou imaginamos. Deus está trabalhando, amado, nesse tempo, para coisas tão grandes. Amado, você vai sair tão forte dessa situação. Você vai sair do outro lado firme.
Você vai pregar. Eu me lembro, há anos atrás, no tempo da pandemia, do Covid-19, pressão veio sobre a igreja de Cristo. Mas naquele tempo a gente perseverava, naquele tempo a gente falava a palavra, naquele tempo a gente lia as escrituras, naquele tempo a gente perseverou em crer, naquele tempo eu não desisti, naquele tempo era um grupo pequeno de pessoas, mas eram aqueles que estavam segurando firme. Sabe, amado, é isso, amado, que Deus está chamando, é isso que Deus está chamando. Sabe, aqueles que creem, amém, amado, pode vir. Aleluia!